Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje o 28º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Nos últimos vídeos, eu falei do movimento das peças, como eles e elas são deslocados no tabuleiro. Hoje falaremos sobre o tabuleiro. O tabuleiro é o cenário onde o jogo se desenrola, é o campo consciencial, onde as peças são movidas. É necessário entender que o planeta Terra deve ser enxergado como parte desse tabuleiro na sua totalidade. Quando falamos em totalidade, deveremos considerar as partes internas, o subsolo, os subterrâneos do planeta, assim como a sua parte externa, por exemplo, a atmosfera do planeta. Ademais, precisamos considerar o contexto em que o planeta Terra está inserido. Precisamos considerar o sistema solar, precisamos considerar a galáxia como um todo e todo e qualquer corpo celeste que tenha influência, ou qualquer evento cósmico que tenha influência sobre a vida planetária e sobre o comportamento do planeta. A primeira noção que nós devemos ter em mente de forma clara é que as escalas de valores, quando nós falamos do tabuleiro, quando nós falamos de planeta, quando nós falamos de sistema solar e galáxia, a escala de valores é muito diferente daquelas com as quais nós estamos acostumados. Por exemplo, o planeta tem mais de 4 bilhões de anos. Quando nós falamos, então, em relação ao planeta, de 100 mil anos, 150 mil anos, 200 mil anos, isso representa muito pouco, são minutos. 10 mil anos podem ser segundos. Então, quando nós falarmos em valores elevados, considere a proporção em que nós estamos colocando esses valores. Necessário lembrar também que a vida humana é razoavelmente recente na história conhecida do planeta. Naturalmente, que novos fatos serão revelados das pesquisas em andamento que poderão mudar essa noção da história humana, principalmente fatos relativos às descobertas na região da Antártida. Outro ponto relevante é que para a vida continuar, para a vida principalmente dos seres humanos continuar, é necessário manter condições estáveis e muito bem equilibradas. Por exemplo, a temperatura do planeta não pode sofrer variações de 500 graus, 600 graus, 700 graus. Nós devemos ficar aí numa faixa de, no máximo, de variação de 80, 90, 100 graus, entre menos 40, menos 50 e 40 e 50 graus positivos. O que passa disso comprometeria gravemente a vida humana, principalmente em função da agricultura, ainda que haja recursos tecnológicos para superar algumas dessas situações. Outra questão, por exemplo, é o gás, é a atmosfera, é o oxigênio, é a composição da nossa atmosfera. Se essa composição variar de forma mais abrupta, o ar, a atmosfera, pode ficar irrespirável, pode causar danos ao ser humano. Ou seja, o que eu quero dizer é que a vida humana é muito delicada e que ela precisa de condições específicas para que ela se desenvolva e floresça. Ademais, existe a ilusão de que a superfície da Terra é algo imóvel, fixo. Os humanos, todos os humanos, estão sobre 50 pedaços de terra que ficam boiando em cima do magma, que é um mar de material derretido. Esses pedaços de terra que boiam sobre o magma são chamadas placas tectônicas. Elas boiam e às vezes elas convergem e às vezes elas divergem, o que provoca terremotos. Pode incentivar também atividades dos vulcões, entre outras situações, que para o planeta é uma situação normal, mas para os seres humanos seria algo extremamente doloroso. Enfim, se o tabuleiro for balançado, as peças caem. Vamos começar então, já que nós estamos falando do entorno do campo consciencial, do entorno do planeta Terra, vamos começar a falar do Sol, uma vez que ele é o corpo celeste que provê as condições de vida, o aquecimento do próprio planeta, e isso, a vida, depende diretamente dele nesse momento, na forma como a conhecemos.
Foi divulgado no ano passado que pesquisadores suecos encontraram evidências, enquanto estudavam antigos núcleos de gelo escavados na Groenlândia, de que 3 tempestades solares atingiram a Terra durante os últimos 3.000 anos. Quero lembrar novamente, 3.000 anos é nada perto de 4 bilhões que o planeta existe, 4 bilhões de anos. Se uma daquelas antigas tempestades, dessas 3, nos últimos 3.000 anos, se uma dessas antigas grandes tempestades ocorresse nos tempos atuais, devastaria os sistemas elétricos e eletrônicos. Especialistas alertaram que as comunicações, as tecnologias baseadas em computadores, as redes elétricas e os satélites são extremamente vulneráveis a tempestades solares. O pesquisador da Universidade de Lund, Raimund Münchler, disse o seguinte, abre aspas, se essa tempestade solar tivesse ocorrido hoje, ela poderia ter efeitos severos em nossa sociedade de alta tecnologia. Para se ter uma ideia da dimensão de uma tempestade, vamos ver agora essa figura. Vocês podem ver o tamanho proporcional da Terra em relação a uma tempestade solar que ocorreu em 2014. Muito bem. Tempestades com ejeção de massa coronal são ainda mais devastadoras e podem causar uma modificação profunda na Terra, no seu clima e em toda a vida que sobre ela habita. Além da questão das tempestades solares, com possibilidade de ejeção de massa coronal, temos também a questão do campo eletromagnético. Um número crescente de cientistas está começando a se preocupar de que a mudança dos polos magnéticos já parece estar em curso e que isso seja o verdadeiro motivo por trás da aceleração das mudanças climáticas em todo o planeta. Depois de transferirem 420 anos de registros de dados da posição do Polo Norte, do Geodate Center, da NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, depois de eles transferirem os dados desses 420 anos de mudança da posição do polo, podemos ver nesse gráfico, que agora é mostrado a vocês, a mudança que ocorreu. Vejam como se acelerou drasticamente nos últimos anos a mudança do Polo Norte. Isso indica que provavelmente estamos no início de uma mudança da polaridade e do campo eletromagnético. Naturalmente que uma mudança do campo eletromagnético, assim como a atividade solar, provocam erupções de vulcões e terremotos. Temos presenciado um aumento da atividade sísmica e vulcânica nos últimos anos. Em particular, no caso dos vulcões, nos preocupam a situação de Yellowstone, que é um supervulcão nos Estados Unidos, e o vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, porque uma hecatombe, uma situação desse vulcão na ilha de La Palma mais grave, atingiria diretamente o Brasil. Há um outro fenômeno ocorrendo em função do aumento das temperaturas, que é chamado o derretimento do permafrost. O que é o permafrost? É o solo congelado. Esse ponto, onde cientistas da NASA descobriram que o derretimento do permafrost na Sibéria, no Alasca e na região do Círculo Polar Ártico, foi drasticamente acelerado esse derretimento, devido à formação de lagos conhecidos como lagos térmicos ou lagos de colapso, o que pode causar a liberação para a atmosfera do metano contido nesse permafrost. Esses campos congelados, nessas regiões da Sibéria, do Alasca e do Polar Ártico, são a maior reserva de carbono orgânico do planeta. Quando o gelo derrete, os micro-organismos dentro dele podem converter esse carbono em CO2 e metano, que mais tarde subirão para a atmosfera. Se essa quantidade de metano for muito elevada, a que é liberada, ela pode causar danos às pessoas. Vejam essa figura
que nós mostramos agora. Sabemos que armas climáticas foram desenvolvidas e estão sendo usadas pelos homens. Enquanto essas armas climáticas forem usadas sem afetar profundamente o ecossistema e o planeta, isso será tolerado. Todavia, não é autorizado a nenhum jogador mexer no tabuleiro. Eles podem mover as peças, mas não mexer no tabuleiro. As regras não autorizam a nenhum jogador mexer, mover ou mesmo balançar o tabuleiro. Caso haja uma ameaça real ao tabuleiro, partindo de qualquer jogador, tal ato ensejará uma intervenção imediata do juiz para restabelecer as regras do jogo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu like, que desde já eu agradeço, e peço que compartilhe esse vídeo. Um grande abraço.